Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou a professora Jaqueline da Costa Bueno e vou apresentar hoje o meu artigo intitulado Literacia Digital, Recursos Tecnológicos e Inteligência Artificial na Formação de Adultos. Esse é um estudo que foi aplicado em contexto sênior na Universidade Sênior de Lisboa, Massamá. Eu sou professora das áreas de tecnologias, sou doutoranda em Ciências da Comunicação pelo Instituto Universitário de Lisboa, sou mestre em Ciências da Comunicação. Eu vou tentar ser breve e quero falar para vocês primeiramente do nosso problema, né, do nosso paradoxo contemporâneo, que é a questão da sociedade em envelhecimento. Cada vez mais nós temos esse problema, que é o isolamento social e a vulnerabilidade, que agravam sem o suporte adequado. Sociedades cada vez mais envelhecidas. Portugal é um país que está a envelhecer muito, há muito esse foco de envelhecimento. Então, nós temos também o fosso da infoexclusão, que são as tecnologias que as pessoas não sabem utilizar, são as informações que as pessoas não sabem ter o senso crítico. Então, a tecnologia sem a literacia, ela aumenta a desigualdade, ou seja, sem a educação do digital. Então, a digitalização, ela acelera cada vez mais e afasta as populações vulneráveis. Com isso, nós temos ainda um agravante, que é os ecossistemas de inteligência artificial. Cada dia surge uma nova, que já dizia, né, Castells, na sociedade em rede, exige literacia como requisito não opcional para a cidadania plena, ou seja, a nossa educação, né, educação digital é necessária. E aí, os objetivos dessa investigação, que são os catalisadores da integração, é o quê? Autonomia técnica, obviamente, todos saberem utilizar os sistemas com fluência, os sistemas operacionais, os devices, os seus aparelhos, reduzir a dependência de terceiros, para não ficar pedindo ajuda a qualquer um. A confiança digital, mitigar a ansiedade da tecnologia, o receio de errar, eu tenho medo, eu não vou usar. Tem um aplicativo do banco, mas eu não vou usar porque eu tenho medo de errar, de cometer algum erro. Ou seja, aquele medo da tecnologia, né? E a participação cívica, que é ativar o exercício da cidadania, a integração social intergeracional e a proteção informacional. Ou seja, tudo isso é o quê? O impacto da formação integrada, ou seja, literacia digital mais a IA em adultos sêniores. Lembrando que o foco desse estudo é os sêniores. Nós temos aqui também, nesse estudo, vários autores, inclusive os mais, eu diria, veteranos, né, como, por exemplo, o pai da andragogia, que é o Knowles, e alguns contemporâneos, como a gente tem aqui o Chaves, que fala muito sobre a questão da aprendizagem experiencial e aplicabilidade imediata. Temos aqui o Bates, com o papel da infraestrutura da tecnologia nas dinâmicas modernas de ensino, o Wengen com comunidades práticas, sala de aula tecnológica como ecossistema social de suporte mútuo, Menzirol com aprendizagem transformativa e mudança de perspectiva face ao digital, e o Merriam com andragogia adaptada aos múltiplos complexos contextos da vida do sênior, ou seja, em todas as fases, né? Então, desde lá, o Knowles falava sobre o aprendente adulto, ou seja, o aprendiz adulto, o sênior, o foco é na resolução de problemas práticos, problemas do dia a dia, problemas que eles têm dificuldade. Então, essa andragogia moderna, ela é uma fusão dessas correntes todas, não existe uma corrente melhor do que a outra, todas se complementam aqui nesses ecossistemas digitais. Seguindo aqui, nós temos a literacia digital como competência de sobrevivência, e de fato é uma competência de sobrevivência. Hoje em dia, ninguém sobrevive mais sem as tecnologias.
faz parte do nosso dia a dia, né? E nós temos aqui o alinhamento com o quadro europeu, estou falando no contexto de Portugal, então, o quadro europeu de competências digital para cidadãos, que é, no caso, o Digicomp 2.2, que engloba a literacia da informação, capacidade de aceder, filtrar e avaliar criticamente dados no oceano de desinformação, então ele tem que ter um pensamento crítico, ele tem que saber pensar, ele tem que saber avaliar aquela informação, saber se é verdade, se não é, a comunicação digital como interação social, a partir de recursos e combate ativo ao isolamento geracional, interação dentro dessas redes, e eu trabalho também a questão da segurança digital, que entra a cibersegurança, ou seja, os sêniors também têm que aprender nessa literacia digital, nessa educação digital, sobre a proteção de dados pessoais, a defesa contra fraudes, bulas, privacidade como direito fundamental. Por exemplo, os sêniors colocam tudo no chat GPT, dados sensíveis, que são os documentos, dados pessoais, e isso é um problema muito grave, né? Nós sabemos, nesse contexto, o que gera essa problemática toda. Então, a segurança digital ela é importante nesse ponto aqui. Como dizem os autores Sakura e Siddiqui em 2020, né, como já dizia, a exclusão digital deixou de ser sobre os equipamentos, não é sobre a questão aprender a lidar com os equipamentos, passou a ser sobre a assimetria na capacidade de uso, ou seja, engloba o uso também, não é só ter um aparelho ultramoderno. Então, nós temos aqui a inteligência artificial como co-inteligência andragógica. Só lembrando, andragogia, aprendizagem de adultos. Primeiramente, tem que ter o suporte pedagógico. O que é esse suporte pedagógico? O que ele vai fazer? Como eu sempre digo nas minhas aulas, a inteligência artificial, ou seja, as tecnologias não substituem o professor, muito pelo contrário. Essa vertente, essa ideia toda, ela está voltando totalmente ao contrário. Cada vez mais a gente está trabalhando na questão da humanização. Então, esse suporte pedagógico, humanização da tecnologia através da mediação do formador, do professor, do docente, é fundamental, porque vai levar à redução da ansiedade, autoeficácia, vai levar também a IA emancipatória, ou seja, o uso da máquina como parceira cognitiva. Eu não vou substituir, né, mas eu vou colocar como assistente, como parceira, garantindo o feedback imediato, como diz também o nosso autor aí no LIC 2024. E personalizado, porque, obviamente, cada inteligência artificial, ela personaliza de acordo com o usuário. Então, é importante também destacar esse ponto aqui. Outro ponto interessante que eu falo, que é um ponto talvez seja novo para algumas pessoas, que é o Smart Aging, que nada mais é do que essa aprendizagem inteligente, né? No caso da andragogia, ela casa muito bem aqui dentro, porque é um envelhecimento ativo. Você vai envelhecer ativo. Aquela ideia de que 40 anos, 50 anos é velha, ficou nos anos 80. Hoje, uma pessoa com 40 anos, ela está na flor da idade, né? Infelizmente, a sociedade não pensa assim. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos aí o Smart Aging, que é o foco na saúde, participação e segurança. A integração tecnológica, por exemplo, a literacia digital e inteligência artificial como infraestrutura do cotidiano, autonomia e independência, capacidade de gerir a própria vida, eu consigo gerir minha própria vida, não sou dependente do meu filho, do meu neto, né, no caso dos sênios, para poder me ajudar. Não, tomar as decisões sem mediação de terceiros. Isso tudo é uma tríade que faz o quê? Uma junção e se transforma no Smart Aging, que é o envelhecimento ativo. Então, a qualidade de vida e a longevidade social dependem agora de ecrãs e redes, a gente sabe disso. A infoexclusão é uma crise de saúde pública, é um assunto que talvez para algumas pessoas possa parecer assim, mas sênior, velhos, idosos, isso não me interessa, não interessa hoje, mas todos nós aqui estamos caminhando para isso, todos nós, se possível, viver, né? Se morrer antes, claro que não. Arquitetura do estudo piloto. Aqui eu coloquei o desenho da investigação, muito simples, muito básico, um estudo de caso, exploratório descritivo. Eu trabalho dentro da universidade, sendo com os próprios alunos, então eu faço também uma observação participante, não foi destacado no artigo para não ficar enorme, mas também faço isso nessa abordagem metodológica que engloba o quantitativo e qualitativo.
né, o quantitativo através de um formulário que respeita todas as normas éticas, né, de proteção e autonomia dos sêniors. É, as matrizes também são de acordo com o Digicomp 2.2 e o anonimato, a proteção ética, a proteção integral, a vulnerabilidade digital do sênior, e destacar de uma forma muito simples, sem deixar aquele constrangimento de acordo com o estudo. Então, nós tivemos aqui um resultado também muito simples, um resultado pequeno de uma amostragem pequena, de 13 adultos sêniores, onde 69% situa-se na fase entre os 60 e 69, a fase crítica de transição para o envelhecimento, a gente sabe disso, restantes distribuída entre as faixas 50, 59, 70 e 79. Então, aqui, a heterogeneidade tecnológica, a amostra revela diferentes percursos, ou seja, 38% frequenta a formação entre 6 meses a um ano, 30% frequenta mais de 2 anos. A pluralidade enriquece a análise da evolução. Por quê? Porque eu coloquei isso? Porque muitos já estão comigo há 3 anos, então já tem aí toda uma avaliação nesse período. Os resultados aqui, eu tenho a transformação das competências, né? Antes da formação, 69% avaliam seus conhecimentos reduzidos, não têm conhecimento, não sabem, eu não conheço muito disso, não sei como usar a inteligência artificial, não sei como usar as competências, as redes sociais, não uso muito, não gosto, aquela coisa distante. Depois da formação, passaram a classificar suas competências como razoáveis e boas, né? E zero avaliações de muito reduzidas, né? Nunca admitem que não sabem nada do zero. A intervenção reduziu quase por completa a autopercepção de info-exclusão aguda. Outro ponto a destacar é o regresso da confiança e autonomia, porque 92% reportaram um aumento significativo na confiança tecnológica após a formação. Agora eu consigo usar a tecnologia com mais segurança, agora eu aprendi isso, agora eu sei que não posso fazer isso devido à segurança da informação e etc. E 92,3% sente-se mais autônomos. Não, consigo fazer sozinho agora, não preciso da ajuda do meu filho, do meu neto, etc. Então, conseguem ter autonomia ali na utilização das tecnologias digitais no dia a dia. Então, a prática elimina o receio, ou seja, colocar os sêniors para utilizar a tecnologia, para ver como funciona, demonstrar e fazer com que eles usem também, é fundamental. E aí, a gente volta lá em 1980, quando o Knowles, que é o pai da andragogia, falava sobre essa questão da comprovação empírica, né? Contextualizar a tecnologia na resolução de problemas diários, desenvolve a agência apenas do sênior. Então, tá aí, né? Agora, o duplo papel, ou seja, IA como catalisador e cibersegurança como escudo. Por que eu coloquei isso? Porque tem que haver o escudo da prevenção. Porque senão eles ficam muito maravilhados com a inteligência artificial, querem colocar ali tudo, querem utilizar a inteligência artificial como uma pessoa, como um amigo, como um amante, e isso a gente tem que ter muito cuidado com o que eu falo, inclusive, no meu livro sobre a questão da cibersegurança. 61% concordam que a inteligência artificial facilitou o seu processo, a gente já sabe disso, sem nenhuma discordância. 42 já incorporaram ferramentas de IA, já baixaram os aplicativos de IA, já baixaram o ChatGPT, já escrevem automatizadamente as suas rotinas diárias lá, já pedem coisas ao ChatGPT, 76%. E aí, o escudo dessa prevenção é a formação, que atua na defesa tática, a conscientização perante as fraudes online, perante a proteção de dados, tornou-se uma das aquisições de competência qualitativamente mais valorizadas. E é um assunto muito debatido aqui, porque há muitas fraudes e burlas. E a voz dos sêniors, retratos de emancipação. O que que eles dizem, né? Algumas das frases. Tornou a minha vida mais ativa, com mais possibilidade de conviver com outras gerações, ou seja, falar com os netos, falar com pessoas mais jovens, porque ele há uma linguagem, né, que eles conseguem automaticamente traduzir. Outros dizem, agora estou nas redes sociais, eu não tinha Facebook, eu não tinha redes sociais, não sabia o que era um Snapchat, eu não sabia o que era um TikTok, enfim, agora eu já sei, quando meu neto fala sobre isso. O mundo completamente novo está se abrindo para mim. Olha, fiquei mais atento e desperto contra fraudes e, ao mesmo tempo, mais ativo em relação ao conhecimento geral. Agora não vou ficar aí divulgando minhas contas por aí, meus dados, etc. Os dados aprovam que a tecnologia é primordialmente uma ferramenta de combate ao isolamento social. Bom,
Conclusões. A pirâmide da emancipação. Aqui também eu faço uma pirâmide e coloco nessa tríade aí também. Primeiramente, a cidadania, fala do Smart Aging e emancipação, o fim do isolamento, o exercício pleno da cidadania, tudo que eu já falei aqui, a confiança, a autonomia, a segurança, a literacia crítica, saber ter o pensamento crítico, se é verdade, se não é, se aquele vídeo foi manipulado, se não foi. É, então, essa questão aí da inteligência artificial e as manipulações, as técnicas e competências operacionais, por exemplo, não saber utilizar a ferramenta ali também deixa ansiedade, então essa questão também exclui, e isso também foi colocado. E muito obrigada, e deixo aqui o meu contato para quem quiser entrar em contato comigo sobre esses projetos da literacia digital aqui em Portugal. Muito obrigada a todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.